Bom dia! Estamos começando mais um Soco Matinal, esse programa completamente tradicional que não tem regras. A gente está começando agora mais um programa. Eu e ao meu lado está aqui ele, o homem, a máquina, a lenda, Douglas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia Godoy. Bom dia. Lembrando o início, do nosso programa, que é mais antigo mesmo, que acompanha a gente desde o ano passado, bem no início do ano passado, sabe que o primeiro programa do Soco Matinal foi eu e o Godoy. Exatamente. Você começa, depois você piora. Exatamente. Obrigado aí pelo apoio, Lucas, aí com toda a sua alegria para o nosso programa. Quer dar um bom dia aí também, Luiz? Bom dia, galera. Boa. Então vamos lá, galera. Então é o seguinte, no programa de hoje a gente vai falar sobre o Trump impondo tarifas. Não é repetição de todos os 23 programas atrás. É que o Trump realmente está gostando de impor tarifas. Dessa vez vai ser o cobre que está sendo importado pelos Estados Unidos para impulsionar a produção interna. Geralmente é essa desculpa que ele coloca para colocar essas tarifas. Além disso, a gente tem um hack que aconteceu aí de 1,4 bilhão de dólares na Bybit, né, roubando ali algumas Ethereums. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse caso. A gente tem também algumas fraudes que aconteceram no benefício de prestação continuada, que custaram 5 bilhões por ano aos cofres do Tribunal de Contas da União. E, além disso, a gente tem também o Nordeste enfrentando o aumento da inflação e impacto nas empresas. E para comentar um pouco mais aqui sobre essa abertura, a gente tem ele, Edson Benatti. Edson, quer dar um bom dia pra galera aí? Bom dia, Soco Matinal, seu programa, onde estamos? A gente tá... Tá ainda bem no início ainda. Que gente estamos é duro, hein, Edson? Nós estamos. Eu acho que a gente tem que chegar à conclusão de contratar apresentador, porque trabalhar ao mesmo tempo que a gente apresenta não tá dando certo. Exatamente. Vamos contratar um povo assim, ó, com aparência interessante, põe eles aqui, decora aqui o que a gente vai falar e fica mais fácil. Boa. Então Perfeito. Vamos lá, segue aí onde é que tá e eu finge que eu tô entendendo. O nosso amigo aqui, Douglas Ribeiro, ele vai trazer pra gente agora os índices, né, Douglas? Sim, vamos começar com a parte mais tradicional mesmo do nosso programa, que é os índices. E aqui a gente vai começar aqui pelos dados de fechamentos mesmo do Ibovespa, porque ele fechou ali numa queda de 0,78, muito puxado ali pela queda da VEG. Interessante, né? A VEG só tem crescido ao longo do tempo, mas depois que ela emitiu os resultados dela para o mercado, que ela teve um lucro líquido de 1,69 bilhões, teve uma pequena queda ali de 2,9% comparando ano contra ano, e também teve uma pequena queda ali na parte do ROIC também. A empresa caiu 7,5%, então isso também impulsionou um pouco a queda do índice do nosso querido Ibovespa. Em contramão, a VEG, a gente também tem um destaque positivo, que é as ações da Ambev ali. A empresa também divulgou os lucros dela, ficou acima também das expectativas do mercado. E também um destaque positivo é a parte ali da Klabin, que ela reportou também um resultado bem sólido também, de um crescimento de mais de 47% em relação ano contra ano, mas também uma queda quando comparado ao mesmo período do terceiro trimestre do ano de 2023. Ela teve um lucro líquido de mais de 543 milhões e também divulgou ali dividendos para os seus acionistas. Já aqui na parte dos Estados Unidos, quando a gente estava pegando os dados aqui de fechamento, todos os índices estavam caindo, principalmente ali a parte do Dow Jones, que é a parte da indústria que está sofrendo muito por conta desses novos comunicados aqui de novas tarifas, né? Parece que a palavra mais falada de 2025 falou em Donald Trump, é só falou em tarifa. tarifa. Falou Donald Trump e fala tarifa. Só isso, né? Então aqui o Trump, ele definiu ali as datas mesmo que vão entrar novas tarifas, tanto para o México como no Canadá, que ficou na parte ali de 2 de abril. Cerca de um mês depois do prazo anterior para que as taxas começassem a valer. Então, ou seja, ele deu um prazo de mais 30 dias na época, então vai fechar aqui agora na parte do dia 2 de abril. Já na parte da Ásia e Pacífico, a gente tem todas as bolsas ali subindo, principalmente ali na parte de Hong Kong, que tanto o Japão como a parte da China e também a parte de Hong Kong. Hong Kong é um estado como se fosse uma China, mas é só um estado voltado ali também para a China. Estava subindo bastante, o índice de Hang Seng estava subindo 3,27%, muito por conta também da divulgação dos resultados das empresas de tecnologia. E eu queria colocar um destaque maior aqui, tanto para a empresa Meituan e também para a Alibaba. A Alibaba subiu 4,82% após a China também anunciar novos investimentos ali, tanto no campo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Então é bem interessante mesmo o mercado, né? O mercado estava batendo muito nos índices asiáticos, principalmente ali na China, tanto no ano de 2023 como 2024 também. Agora, no início desse ano, a bolsa tem se recuperado, então tem mostrado um pouco mais da atratividade dentro dos valuations dessas companhias. Já na parte aqui da Europa, a gente estava pegando os dados também de fechamento. A bolsa da Europa está subindo aqui
algo em torno de 0,98%, chegando a uma marca histórica de mais de 559 pontos, se a gente for pegar o Eurostoxx 600. Um dos setores que estão impulsionando muito essa elevação também desses índices na parte da Europa é o setor de tecnologia, setor de luxo, seguradoras e também a parte de defesa. O setor de defesa também está alcançando seu maior nível da história, então tem puxado um pouco os índices para cima. E aqui na parte de commodities, a gente tem uma estabilidade maior também aqui da parte do minério de ferro, que estava caindo apenas 0,02%. E o Brent estava a $72,30. Então o Brent tem caído um pouco. Ali a gente estava trabalhando com um Brent próximo a $75, até $80 também, mas está ficando abaixo, quase chegando a $70, então isso prejudica um pouco esse setor de petróleo. E já na parte de cripto, a gente pegou os dados aqui das principais criptomoedas, né? A gente tem o Bitcoin, que estava caindo 4,77%, chegando próximo ali de $84 mil, e o Ethereum também caindo 7,44%, chegando na casa ali de $2.200. Então tá caindo também o Ethereum, que tem uma volatilidade maior do que o Bitcoin. Exatamente. Já começamos com as notícias internacionais falando sobre essa nova tarifa aí do Donald Trump que envolve o cobre. Como que isso pode impactar diretamente o Brasil? Qual que é essa perspectiva que a gente tem? Bom, impactar o Brasil, pelo menos no curto prazo, a gente não vê ainda um estudo ainda concreto relacionado a esse impacto. É claro, né? Se está impactando países, por exemplo, porque essas tarifas de cobre vai impulsionar mais negativamente 3 países, que é o Chile, Canadá e México, que são os maiores exportadores dessa commodity dentro dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, eles não conseguem, a produção interna dos Estados Unidos não consegue cumprir, não consegue trazer suprir toda a demanda interna. Então, eles precisam de exportação, então eles precisam de mais importação também desses países. Então, o que mais vai sofrer ali é o Chile, né, que equivale a 38% ali das exportações que vai para os Estados Unidos, Canadá, que é 28%, e México também. Só que o Trump ele tem utilizado ali algumas justificativas que ele quer também fortalecer a indústria doméstica, como também tirar um pouco a dependência de fornecedores estrangeiros. Então ele está tentando blindar ali pelo menos a indústria americana, que a gente sabe que tem sofrido bastante. Se a gente for pegar o índice Dow Jones, que é a parte das empresas industriais, as empresas mais tradicionais da economia, não consegue destravar valor, como ali a Nasdaq, como também o S&P 500. Então são políticas mais contracionistas do ponto de vista ali, pelo menos quando a gente fala de comércio exterior. Dentro dos Estados Unidos ele tenta fortalecer para ser uma política mais expansionista, pelo menos protegendo a indústria nacional. Mas quando a gente fala de parceiros comerciais externos, é uma política mais contracionista, porque ele está aumentando impostos e, claro, isso pode prejudicar os índices ali de inflação para o produtor e, obviamente, vai impactar também os índices de inflação ao consumidor, porque, obviamente, o produtor vai repassar esse custo maior e, então, tende a aumentar também a inflação americana nos próximos meses. Outra notícia internacional aqui que envolve a Bybit, né, a grande corretora de criptomoedas ali. Um estudo aqui apontou que o hack de 1,4 bilhão de dólares que ocorreu não foi necessariamente na corretora Bybit, mas na Safe. O que é a Safe? Por que não foi na Bybit? Boa. Só trazendo um dado curioso aqui, inclusive, antes de começar com a notícia, tem um cliente meu que tinha cripto na Bybit, inclusive da Ethereum. E ele tinha em torno de 1.500.000 na Bybit. Não tinha transferido ainda para o wallet. E ele me mandou uma mensagem na sexta-noite, praticamente madrugada ali, né? Mandando mensagem, falou assim: ó, você viu o que aconteceu na Bybit? Eu não tinha visto ainda, né? Fui abrir e vi o que tinha acontecido. E ele falou assim: não, eu tinha 1,5 milhão lá. E eu falei assim: tá, mas e aí, cara, beleza? Como é que tá? Você tá... Não, tô tranquilo, sei que rapidão isso aí vai ser recuperado. Eu falei: é esse tipo de calma que a gente tem que ter no mundo, sabe? O cara tinha 1,5 milhão lá e tava, tipo assim, tranquilão, assim, tá, de boa. Mas enfim, o que aconteceu com a Bybit foi o seguinte: houve um ataque hacker lá na plataforma, tá, que fez com que se perdessem ali mais ou menos 401.346 Ethereums, tá, que estava equivalente a 1 bilhão de dólares. Só que como a gente estava num momento ali de alta, isso chegou a até 1,4 bilhão no momento do hack ali que aconteceu. Isso não foi, segundo o que trouxe ali de relatório da Bybit, algo que aconteceu na própria plataforma da Bybit em si, mas sim na Safe, que é a carteira digital utilizada para armazenar essas criptomoedas. Então, o que aconteceu foi que esses hackers, que muito provavelmente foi um grupo chamado Lazarus, que é bem conhecido aí por esses ataques aí cibernéticos, e
o que eles fizeram foi atingir uma máquina de um dos desenvolvedores da própria Bybit. Então, da Safe, perdão. E inclusive ele conseguiu então alcançar através desse ataque ali a máquina desse desenvolvedor, chegar até essas moedas e transferir essas moedas diretamente para algum outro ponto ali que não pode ser identificado. Mas isso também acabou tranquilizando ali quem estava muito preocupado com a segurança da própria blockchain. Então isso não foi alterado, tá? E nem mesmo a própria Bybit. Porém, para conseguir fazer com que isso não aconteça novamente, a própria Safe já está instalando aí novas medidas de segurança e a Bybit trouxe agora um programa para tentar recuperar isso como se fosse um programa de recompensa. Então, para você aí que você é fera nesse mundo digital aí só nos computers, tá tendo 10% do valor hackeado de presente aí para quem conseguir recuperar esses ativos. Ou seja, são em torno de 140 milhões de dólares. É uma bagatela. Legal, né? Legal. Dá para comprar uns picolé Magnum. Mais ou menos. E isso lá no posto Décio. Nossa. Será que dá? Não sei, já fiquei na dúvida. Acho que a gente emocionou. Então, a corretora segue investigando e quem tiver aí uma boa capacidade operacional para recuperar essas moedas tem um prêmio legal. Maravilha. E indo agora para as notícias. E que bom, né? A gente estava tendo. Que bom, eu digo assim, apontando diretamente a Safe, né? Porque a Bybit é uma corretora muito grande. É claro que não tem como tirar também o ônus, o ônus da Bybit, né? Porque, pô, você que. A Bybit contratou a Safe é uma prestadora de serviço da Bybit, né? Mas nesse mundo cripto, né? Você tem um problema com uma corretora tão grande que só fica atrás da Binance, seria algo que abalaria todo o sistema, né, de confiabilidade, né, das criptomoedas. Sim. Principalmente se envolvesse a blockchain. Então, blockchain mantida, como sempre, como a lógica permite, a Bybit continua sendo uma grande corretora, mas volta a tudo, né, para não sofrer o que o cliente do Godoy sofreu, comprou criptomoedas, tira da corretora e joga para sua wallet. Exatamente. Essa é a regra número 1, e mesmo assim as pessoas ainda não fazem de vez em quando. Indo agora para as notícias nacionais, a gente vai falar sobre fraudes no BPC, que é o quê? O benefício de prestação continuada. É um benefício, né, pago ali pelo governo para alguns grupos específicos, né, e a gente percebeu, eu não percebi, Douglas nem Godoy, mas o TCU, Tribunal de Contas da União, né, percebeu ali através de uma investigação que existe um rombo ali com 6,3% de quem recebe isso, chegando aí 5 bilhões de prejuízos no ano com essas fraudes aí para receber. Tem gente recebendo 2 benefícios, tem gente que não deveria estar recebendo. Tem um negocinho aí, hein, Douglas? Exatamente. Tanto que esse benefício ele é um auxílio pago ali para os idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiências que não têm condição de sustentar. Então, o estudo aqui que o TCU fez, existe a fraude de 5 bilhões e existe o custo total anual que é de 111 bilhões, porque quando a gente fala de BPC, a gente está falando de um todo, isso aqui foi só a fraude. Quando a gente fala dos 6,3% das pessoas que receberam o BPC e não entra aqui no requisito, qual que seriam os requisitos aqui? Seria uma renda familiar muito baixa, ou seja, pessoas que não aderem a essa parte, porque quando a gente fala de uma renda menor, é menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, ou seja, pouco mais ali de 379,50 centavos ali por mês que eles não conseguem, não tem esse recurso mensal. Então, essas pessoas não tinham esse requisito, então recebia valores adicional em isso. E também foram encontrados mais de 6 mil casos de pessoas recebendo outros benefícios ao mesmo tempo, o que é ilegal também, causando esse prejuízo também de mais de 113,5 milhões. Ou seja, tem pessoas que vão agrupando vários benefícios do governo federal e ao longo do tempo, já até teve alguns memes também nas redes sociais, teve pessoas que agruparam tanto auxílios do governo que chegava a ter salários quase próximos da renda média do Brasil. Tipo assim, salários assim de, tudo bem, renda média não, renda média tá algo em torno de mais de 3 mil, mas pelo menos quase metade disso, ou seja, mais de R$ 1.500 só de benefício todo. Às vezes vocês têm auxílio gás, auxílio caminhão, enfim, tem também essa parte do gás, enfim. Tu inventou esse, né? Não, pode falar. Tem auxílio caminhão. Tem um auxílio para subsidiar também a compra de diesel, se eu não me engano. Tem esse. Tá. Nossa, então, eu pensei que era assim. Mas chama auxílio caminhão. É pra eu saber. Não, eu acho que deve ter errado aqui a pronúncia. Nossa produção vai trazer depois mas, se existe assim, auxílio tem caminhão. vários benefícios que ao longo do tempo foi acumulando tanto que ficou um valor adicional ali mensal até superior até o salário mínimo. Então o TCU tem feito estudos também para tentar regularizar isso. Tanto que se a gente for pegar mais de 2...
Auxílio caminhão foi de ferrar, cara. Não tem como. Não, não. deixa- O Luiz tá dando nem conta dele. O Luiz não para de rir do auxílio caminhão. Parece Deixa- que alguém vai ganhar um É. 11,13, sabe? A diesel. O cara preenche um formulário lá, quero ser caminhoneiro. Cheira o rebite, toma o rebite, cheira o pó e para o imposto de gasolina. Pô, beleza, já ganha um caminhãozinho, É. esse é o auxílio que o Douglas. Sim, mas tem vários benefícios. Ops, isso aqui tá no. Até o meu. Até o microfone tá caindo aqui Ixi. também. Mas assim, tem vários benefícios mesmo. Por exemplo, CNH social também tem. Então tem vários benefícios. Então, assim, você que tem direito, você que consegue ali entrar nesses requisitos, procure também essa ajuda também, porque tem vários benefícios. Por exemplo, quando você, a parte da parte idosa também, pessoas que já têm mais de 60 anos, também tem vários benefícios. Tem meia entrada também em esporte. Então, se você tem se você conhece algum parente que tem esse requisito, também pode ter vários benefícios interessantes também para essa parte mais social. Mas voltando aqui na parte da notícia, outro estudo também do TCU é sobre mais de 2,4 mil pessoas que provavelmente já faleceram, mas ainda estão registradas também na parte do cadastro do BPC. Então isso também contribuiu muito para um adicional ali, para um maior gasto público, né, mais ou menos nessa área. Tanto que subiu 14,9% em 2024, chegando a mais de 111 bilhões, que é o que a gente estava falando anteriormente. Então essa notícia só mostra mesmo os estudos que o TCU tem feito, né, para tentar aumentar ali também essa parte de fiscalização, porque tem muitas pessoas que estão utilizando da máquina pública mesmo de forma ruim, né? Porque tem pessoas que realmente precisam desses benefícios e tem pessoas que ao longo do tempo estão se agrupando de mais recursos ali e está deixando as pessoas que deveriam ser assistidas pelo Estado e não tá conseguindo ter essa contribuição aí. Sabe o que eu queria, Douglas? Queria que um dia ainda talvez veremos um governo que tenha a bola, assim, aquela bola assim, azulzona, grandona, que tenha a capacidade de tomar uma decisão de não necessariamente fazer um aumento de benefício, mas uma redução de imposto sobre consumo para família de baixa renda. Porra, aí sim, porque não faz sentido você ir lá entregar um valor de benefício, sendo que a cesta básica ali de arroz, feijão, macarrão e tudo mais, tem uma porcentagem de tributos em cima que chega a quase 40%, 50%. Então é muito legal quando eu falo, presidente X, dei para a população aí um dinheiro tal. E aí você mantém essa pessoa como um cabresto eleitoral ali por dar algo, sendo que você mesmo está retirando. Então volto a dizer o que eu sempre falo. É liberalismo? Esse é o meu viés, é o viés de todo mundo aqui, não quer escutar isso. Existem vários outros canais aí muito interessantes aí. Mas qual que é o nosso viés? É um viés liberal, aonde a gente deixa bem claro que o Estado, né, o governo, ele não entrega nada para você, ele não dá nada para você que ele já não tenha retirado antes, porque não existe uma produção por meio do Estado. O Estado ele não produz nada, nem as empresas públicas são só detentoras do capital social, mas o Estado, o governo, ele não produz. Então como que ele vai te dar algo? Como que ele vai beneficiar? Ele já retirou de alguma forma de você antes, né? E não pense que não houve essa retirada, houve no imposto sobre consumo, houve no imposto de várias outras formas, né? Então, não queria ver um dia algum tipo de proposta de governo que não entregasse algo, mas retirasse o imposto no consumo. É só aqui que tem esse manicômio de ter imposto no consumo, não faz sentido algum imposto sobre consumo. Isso é uma loucura. Só queria pegar essa parte do auxílio caminhoneiro que, olha, não é algo da minha cabeça, hein? No ano de 2022 ali foi instituído como auxílio emergencial, então, ou seja, não tem relatos que está continuando, mas existiu sim, que era um benefício que tinha ali pagamentos mensais de até R$1.000 para cada caminhoneiro para ajudar ali, subsidiar também a parte dos combustíveis, como também, quando eu falo combustível, estou falando já de diesel, né? Então, teve essa parte aqui no ano de 2022, foi até dezembro de 2022, obviamente foi uma política mais eleitoreira mesmo, porque depois disso não teve a continuação, mas lembrando que eu não tirei essa ideia da cabeça mesmo, eu sabia que tinha mas algum benefício. Caminhão. Eu tinha algum benefício para caminhoneiros também. Justo. Além da gente ter o diesel que é subsidiado, todo mundo vê na bomba que hoje o diesel tem um valor menor do que a gasolina, isso também é um subsídio para fortalecer o setor ali rodoviário. Você já parou para pensar que se você não pagar o seu IPTU, você pode perder os bens? A casa não, porque é o bem de família, mas digamos que seja uma casa, a segunda casa que você tem ali, né? Você não paga o IPTU dessa casa, a última instância de cobrança seria retirar a casa de você. Então, se você paga para morar uma mensalidade, que é um IPTU, talvez você não seja tão proprietário quanto você pensa. Já parou para pensar nisso, Douglas?
Já parei pra pensar e eu gosto de fazer uma analogia com a China também, porque a China não tem residências. Lá você paga como se fosse um aluguel pela área que você tá se apropriando ali pra ter uma casa. Então imagina, você vive pagando aluguel, porque você não é dono. Um carro, vamos jogar um carro. Você não é dono, você paga um aluguel da Movida ali. Movida não, né? Localiza. Ou Movido, dependendo da cor. Então, beleza. Porque você gosta de laranjado ou verde, a gente descobriu que a empresa é melhor pela cor. A gente não foi olhar a balança. Era isso. Tá. Então, vamos lá. Então, imagina só uma provocação aqui. Provocação de liberalismo. Então, imagina o seguinte. Você aluga um carro, você paga uma mensalidade para a utilização do carro. E agora você pretende ser dono do carro, proprietário, macacão da bola azul do carro. Aí você vai lá e compra o carro. Se você não pagar o IPVA, o que acontece com o seu carro na última instância de cobrança? Você perde o carro para o Estado. Ou seja, você nunca foi dono de porra nenhuma. Você não é dono nem da sua vida, de certa forma. O Edson tá libertário hoje, eu tô cara. libertário. Meu Deus, mais um pouquinho aqui, ele cita vocês aí ao anarcocapitalismo. Falta pouco aqui, ó. Fica aí, ó. Só uma provocaçãozinha. O cara aí, né? já tá vestido todo de preto aqui, ele vai fazer uma revolução no final do programa, mano. Falando em vestido de preto, eu tava numa reunião aqui, queria os comentários de vocês antes. Onde vossas pessoas moram? Me fala onde que é a cidade e o estado, faz uma listinha aí. Porque E a o gente bairro e o CEP também. Isso. E também a conta... Tô brincando. Porque a gente tá tomando uma decisão muito específica e muito importante. Saí de uma reunião agora, inclusive, cheguei atrasado aqui, viu? Não foi por motivos que geralmente são. A gente nem percebeu, cara. Então, mandem aqui onde vocês moram, onde é o estado, que aí eu quero fazer um levantamento aqui, porque o suco, assim, o extrato de tomate da UVP é o suco matinal, então vai sair daqui algumas decisões. Boa. Acabou? Não, tem mais uma. Ah, tá. Então o Nordeste que enfrenta aí o aumento de inflação e o impacto nas empresas aí. Então, fala mais sobre essa notícia. Eu não li ela antes, eu sou sincero. Eu percebi. Então, galera, a gente tem aí a região Nordeste passando por um aumento de inflação que já está divulgado ali de acordo com o IPCA 15, mais elevado que as outras regiões. Principalmente duas capitais, Salvador e Recife. Salvador a gente conseguiu ver um índice ali através do IPCA 15, registrando 1,64% de alta, enquanto Recife foi em torno de 1,55%. Isso trouxe algumas preocupações, principalmente para dois grupos que são muito importantes na região Nordeste, a M. Dias Branco e o Grupo Mateus, duas que são líderes de mercado no que se propõe a fazer. A M. Dias Branco tanto na parte de produção alimentícia e a do Grupo Mateus, que é da parte de rede de supermercados. Isso fez com que essas empresas, ao perderem aí a sua demanda, justamente porque os preços estão muito elevados e as famílias diminuem o consumo, isso impacta diretamente ali nas empresas, fez com que essas empresas começassem a se adaptar. A própria M. Dias Branco, ela fechou 2 centros de distribuição para reduzir custos, porque viu sua margem de lucro estagnada. E o que trouxe para a gente ali, o que foi o principal ponto que trouxe esse aumento por lá foi o aumento do ICMS, que é de carga dos estados, e a alta do dólar, que já foi repassado e já apareceu isso aí agora nesse índice, né, que não veio tanto no índice passado, mas que agora já veio esse reflexo para cá. Principalmente porque se a gente for olhar para a M. Dias Branco, a M. Dias Branco vai ser uma grande produtora que utiliza algo que é muito importado pelo Brasil, que é o trigo. Um trigo esse que, obviamente, se você vai fazer essa importação, o custo dele vai estar atrelado ao dólar. E tem alguns outros fatores também que vão ser embutidos também no preço com esse aumento do dólar. E é importante lembrar também que sempre esses impactos não são tão imediatos. Então, você pode ver que a gente teve um aumento do dólar, principalmente no final do ano passado, recuou um pouco, hoje está na casa dos 5,70 e poucos reais, mas ele já chegou a próximo ali dos 6,30, né? Então, isso já acaba refletindo ali nas empresas, né? Até mesmo nos balanços, né, Douglas? Eu já deve ter visto isso aí, que os balanços dessas duas empresas, principalmente, já deve ter sido bem afetado, né? A margem de lucro bem estagnada, os custos ali aumentando. Então, isso fez com que as empresas tomassem essas decisões. E uma coisa que está fazendo agora o governo olhar com mais cautela para esses dados que foram divulgados pelo IBGE é que a aprovação do governo Lula no Nordeste, que é a base da sua campanha, diminuiu 16 pontos lá no Nordeste, justamente por isso, porque a população está sofrendo mais ainda com esses impactos dos preços, né? Então, agora vão começar a rever estratégias para que contenham um pouco mais essa inflação que está por lado de lá, para que o presidente Lula volte a ter a maior aceitação. Eu gostei da palavra que colocaram aqui, aprovabilidade.
para que tenha então. maior probabilidade lá na região Nordeste, né, Lucas? Sim, exatamente. Tanto que o Lula até tá utilizando estratégias mais, por exemplo, ele nunca foi tanto em programas, falou tanto em entrevistas, ele nunca esteve, por exemplo, essa semana agora ele esteve em rede nacional falando sobre o pé de meia, falando sobre os benefícios que... Porque, assim, nos anos anteriores, das gestões anteriores do Lula, ele ficou muito famoso, muito ali pela Minha Casa Minha Vida e também por outras questões ali de crescimento econômico. A gente sabe que esse crescimento econômico foi um pouquinho, foi muito por conta também da parte ali de commodities. Só que hoje ele tá tentando, assim, ele viu que a rejeição dele tá subindo muito, então ele precisa buscar alternativas se ele quiser tá novamente nas próximas eleições vindo forte, né? Que é uma coisa que, pelo menos o mercado não acredita tanto, porque a tendência é ir para uma área mais conservadora, algo mais centro-direita, ou às vezes até pode ser uma centro-esquerda, mas assim, que seja uma forma mais de diálogo, né? Que não seja os extremos como a gente teve nas eleições anteriores. O Godoy falando sobre a M. Dias Branco, eu acho interessante porque a companhia, ela já tem uma market share alto, ela já tem um valor de mercado também interessante. E, assim, ao longo do tempo, ela tem feito políticas ali de redução dos custos. Então, aquela ideia de falar que essas companhias conseguem repor a inflação, eu acho que ela é verdadeira, mas é no longo prazo. Porque no curto prazo, ela precisa estancar um pouco essa crise, ela precisa, de alguma forma, fazer políticas mais de redução de custos, porque senão a rentabilidade dela vai cair muito. Ela não consegue simplesmente repassar o preço no curto prazo, simplesmente porque ela tem um market share alto. Então, é sempre interessante vocês que nos assistem, que são ali, talvez, acionistas da M. Dias Branco, tem que ter um pouquinho mais de paciência com essas companhias, porque no curto prazo tem que ter maior volatilidade nos seus resultados e também, às vezes, ali tem uma desvalorização também nas ações, mas é algo natural para essas companhias mais voltadas ao consumo das famílias. Maravilha. Exatamente. De maneira bem simples, para quem não conhece a M. Dias, que não é acionista, qual que é o objeto da M. Dias? Qual que é o produto? Bom, ela trabalha com a parte de massas, bolachas, piraquê também, que é a mais famosa que ela tem ali no portfólio. Aquelas bolachinhas que geralmente você vê no supermercado. Não é aquela... Eu queria dar um exemplo, assim, não é tipo uma passatempo, é como se fosse uma passatempo, por exemplo. Ela trabalha com esse público, assim, com esse modelo de negócio. Então, assim, é uma empresa que é fortemente afetada pelo câmbio, fortemente afetada pelos insumos que são dolarizados. Ela trabalha com a parte do trigo, com a parte também de óleo de palma. Então, é uma empresa que no curto prazo sofre muito quando o nosso macro não ajuda e como também o mercado interno também não ajuda tanto com a inflação um pouco mais alta. E ela não consegue repassar na produção de maneira rápida, né? Não consegue. Ela precisa de um tempo ali para entender um pouco do que está acontecendo na economia. Impactar o negócio também. Maravilha. Então, para finalizar, eu não vou ler comentário hoje, eu vou comentar sobre o meu próprio comentário, para já finalizar, e aí os comentários de vocês, né? Tá. Uma coisa interessante, né, sobre liberalismo. Vamos lá, olha que interessante. Existe uma teoria interessante, que é a teoria da mola, que toda mudança social, ela necessariamente depende de um movimento de mola, que é o seguinte: a gente sempre tende ao meio, né? A gente sempre tende à estabilidade, da mesma forma que uma mola. Então, imagina que uma mola ela está comprimida há muito tempo. Como que você faz para ela voltar ao estado de natureza ali dela, no meio, né? Onde que você entra ao centro? Você tem que esticar ela totalmente. Ou se você estica ela totalmente, ela vai voltar até que um momento ela tende ao meio. Essa é uma teoria da mola muito interessante. Então, quando eu tenho falas mais específicas, assim, provocações de liberalismo, eu acredito no anarcocapitalismo? Não, muito longe disso, é só punhetação mental. Eu acredito numa perspectiva lá, Javier Milei? Não, eu acho ele um presidente interessante, mas meio ruim em várias outras coisas. O ponto é, quando a gente aqui como VP faz um posicionamento um pouco mais longe do que o centro, a gente sabe que a gente vive em um país hoje que tem muito assistencialismo, que tem uma cultura específica que esmaga, de certa forma, o empreendedor de diversas formas, né? A gente tem uma máquina estatal muito grande, a gente tem tributos muito altos. Então, quando a gente tenta jogar a comunicação e os posicionamentos lá longe, a gente está fazendo justamente essa teoria da mola. A gente está tentando esticar o máximo possível que a nossa comunicação permite para que, pelo menos, tenda ao meio as mudanças sociais que a gente consiga causar. Então essa teoria é interessante para você ver alguma mudança social. Às vezes você não respeita tanto alguém que está com um posicionamento muito distante, mas é necessário para que aquele posicionamento distante em relação a alguma coisa econômica faça com que a mudança social tenda a um conforto do meio.
Não, perfeito. Tanto que, Boa, Edson. se a gente for pegar o Milton Friedman mesmo, que ele é um economista ali da parte da escola de Chicago, ele ficou muito famoso ali na parte da economia mais liberal, só que ele foi um dos grandes pensadores também de uma renda mínima básica. Ele não foi apenas o único, ele teve vários outros economistas também que acreditavam nessa parte. Interessante, ele vai na parte da economia Começou mais... com Keynes, isso aí. Mas, sim, então, ele pegava várias literaturas e ao longo do tempo, interessante, porque o Keynes, ele tem uma ideia de economia um pouquinho diferente um pouquinho não, né, muito diferente do Milton Friedman, mas ao longo do tempo os dois estão caminhando junto, né, porque um vai gerar riqueza com um mercado mais liberal, o outro vai gerar uma riqueza com um mercado mais com um Estado sendo um ente importante na geração de riqueza, mas os dois estão preocupados com o quê? Com a estabilidade, com a melhora da vida das pessoas, junto com a parte ali da renda mínima universal, que é interessante que quando a gente fala de Bolsa Família, também é um programa que é de transferência de renda vindo do Estado para as pessoas que são mais sensíveis. E foi um programa que foi feito para alguém que era de esquerda, mas é um programa também que era ideias também liberais. Aqui, ó, sugestão de leitura. Existe um livro chamado Utopia para Realistas. Eu li ele em 2019, eu acho. Ele defende a renda básica universal. E a renda básica universal é interessante porque é tanto um projeto da esquerda quanto da direita, mas que não tem uma aplicação específica. A gente não fez um grande teste ainda em um determinado estado, município ou país. Então, estude um pouco sobre renda básica universal, acho interessante isso. E é uma proposta que ambos os lados aí nesse aspecto político concordam, mas não seguem, né? E agora explicando tudo que eu falei para uma criança, imagina que você seja um cara muito tímido. Você está na escola, você é uma criança, você é muito tímido. A gente não tem criança aqui, mas quando fala criança é um modo de explicar de maneira mais basal, né? Então, você é muito, muito, muito tímido. Se você é muito tímido, você tem que se forçar a ser o cara mais descolado, você ser a pessoa mais extravagante possível. Por quê? Porque você não vai conseguir. O ponto é, você sabe que você não vai conseguir. Mas tentando fazer isso, você tende ao meio e fica um cara socialmente mais aceito. Boa. É choque, a parte econômica aí, né? Curiosidade. Choque de curiosidade do Edson Chama. Granati. Parabéns, Edson. Muito Mais uma vez, obrigado. eu queria te parabenizar aí pela sua postura, tá? Muito obrigado. Eu trouxe um comentário aqui. Vamos agora pros comentários. Deixa eu fazer meu comentário, porque eu tava prometendo esse comentário desde ontem, que era do Alisson Matheus Souza, que ele pergunta o seguinte: poderia explicar uma coisa? Os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% do lucro no semestre, ou seja, o lucro caixa dele. Mas digamos que o gestor compra o imóvel se alavancando, ou seja, considerando ali a parte do capital de terceiro. O fundo é obrigado a pagar o valor que esse imóvel gera, mesmo sendo do fundo ainda que ele comprou com dinheiro de terceiro? Sim, ele tem que fazer essa distribuição, mesmo que ele comprou com capital de terceiro, porque isso é em lei também, e então isso não tem como fugir muito disso. Só que isso aqui é a mágica mesmo de você se alavancar com capital de terceiro, porque mesmo que você utilize o dinheiro de um credor, ou seja, de uma pessoa que não faz parte ali da sua operação, mas está acreditando na sua operação, você ainda consegue rentabilizar essa parte do credor e também gerar lucro ali para os seus acionistas, né, para os seus cotistas, no caso aqui do fundo imobiliário. Então eu peguei aqui um exemplo bem prático mesmo. Vamos imaginar que a gente comprou um imóvel, o gestor comprou um imóvel para um fundo e ele tem um PMT de R$1.000, ou seja, pagamentos mensais dessa obrigação. Eu coloquei um valor bem pequeno só para ser um exemplo simbólico mesmo, de R$1.000. Só que o valor desse imóvel, ele tem um recebimento... O aluguel desse imóvel tem um recebimento de R$1.200 por mês. Ou seja, você pagou a amortização do seu credor, né? Porque é a sua obrigação de R$1.000 e conseguiu estar rentabilizando em 1.200. Ou seja, você teve um lucro ali de R$200. Então percebe que o gestor tende a fazer essa mesma exemplo prático aqui também na Bolsa de Valores, porque às vezes ele se capitaliza com um custo bem menor. Às vezes é um IPCA mais 5, mais 6. Porque, por exemplo, se a gente for pegar a taxa de juro hoje, hoje o IPCA mais 5, mais 6 é uma alavancagem até baixa, considerando, pra você ver, o nosso governo mesmo tem pagado ali IPCA mais 7,5, IPCA quase IPCA mais 8. Então aqui é um exemplo também muito positivo, porque tem muitos fundos que se capitalizou a cenários de mercado um pouco mais favoráveis do que hoje. Então esse é só um exemplo mesmo que o fundo ele precisa distribuir os 95% e também precisa trazer essa rentabilidade, mesmo que o imóvel ainda não seja na sua totalidade do fundo, mas sim ele foi comprado por um capital de terceiro. Toma essa. Boa. Chama. Eu trouxe o comentário do Breno Luiz Tavares 2453, que perguntou: bom dia, bom programa. Pergunta: a CEMIG será privatizada ou federalizada? Qual a diferença e o que é melhor para o investidor?
Dia 17, CS que é bom nada, né, Malheiros? Beleza. O estado de Minas Gerais tem uma dívida aí com a União de 160 bilhões de reais. Uma Troco. dívida, pouca coisa, assim, coisa, um detalhe. E aí, para conseguir ter um fôlego maior nessa dívida, o que ele ia fazer é trazer ele para esse pacote de federalização a CEMIG e a Copasa. Porém, isso ainda vai ser aguardado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, está sendo votado ali para ver se eles não entram num programa chamado PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que pode avançar nessa discussão se a CEMIG e a Copasa elas serão de fato federalizadas ou não. Mas, paralelo a isso, eles também estão vendo algum modelo de privatização que foi parecido com o que aconteceu tanto com a Copel quanto com a Eletrobras, em que o Estado vai começar a vender uma parte das suas ações para que ele não se torne mais o acionista majoritário, mas, ao mesmo tempo, ele tem ali um poder de diluir essas ações de forma com que não tenha nenhuma empresa que seja controladora, seja uma espécie de uma corporation, né? Que é esse que caso, não tem um controlador. que não tem um controlador definido. E isso seria algo mais benéfico para o caso da prestação de serviço do Estado, que ele teria um pouco mais de controle sobre o que fosse definido ali para dentro, né? E não ficaria somente na mão do governo privado. A CEMIG, que é uma empresa muito boa na prestação de serviço de energia elétrica, ela é referência nacional para a prestação de serviço e com seus indicadores, inclusive. E o que seria melhor agora para o investidor depende muito. Porque, assim, se você for olhar ali para a parte geralmente da gestão, o que a gente vê mais nesses casos é que as gestões que são privadas têm voltam mais as suas atenções para o lucro e, através disso, isso pode gerar mais resultado para quem é o investidor, que é o acionista ali na ponta. Agora, se você for olhar para a prestação de serviço, compara os serviços aí de todas as companhias de eletricidade e vê como que está sendo assim, a gestão de cada uma delas. E aí vai depender de qual lado e qual ótica que você quer observar como que está sendo prestado esse serviço. Olha aí, depois eu sou liberal. O Godoy provocando, falando que uma gestão de uma empresa privada é melhor do que o governo. Eu não falei. Eu Olha falei, isso. Comparem e tomem suas próprias decisões. Olha isso, cara. O que ele tá querendo dizer é que o Albert Einstein é melhor que o SUS. Olha, que loucura. Então vamos lá, acabou o programa? Acabou. Eu tenho só mais um comentário também. É do Pedro Pode. Portela. Qual é Chega, o canal? Vai lá, você. Lucas, bate nele. Qual que era o nome do meu canal? Douglas Ribeiro AVP. Lá vai ter mais questões de análise, contabilidade, também de economia. É, só pesquisar Boa. canal do Douglas e colocar ser membro do canal do Douglas. Acabou o programa? Acabou. Pode encerrar então? Podemos encerrar. Então vamos encerrar? Vamos encerrar. Encerrado.